Olá, eu sou a Ana e esse é mais um episódio de séries que resistem ao tempo para o canal Museu História e Artes. E eu quero falar sobre Six Feet Under, ou como se chamou no Brasil, A Sete Palmos, que é uma série produzida para a HBO, criada por Alan Ball, que teve 5 temporadas e 63 episódios e foi ao ar entre 2001 e 2005. Eu só a vi algum tempo depois em uma das reprises. E ainda hoje, quando passa alguma maratona, eu gosto de assistir a um episódio ou outro, porque é uma série interessantíssima. Nós já falamos aqui de Dead Like Me, que é uma série que tem reflexões sobre a morte e sobre o impacto da morte nos vivos e todo esse caldo de cultura que cerca não só os rituais funerários, mas a ideia de que a alma deve descansar. Eu também recomendo sempre uma outra série que chama Pushing Daisies, que também, aliás, é do mesmo autor de Dead Like Me, e que também trata sobre diversas questões em torno da morte. Six Feet Under é uma série que, a época em que estreou, era bastante inovadora. Hoje a HBO tem uma longa tradição de séries extremamente bem feitas, bem produzidas, bem acabadas, com muito dinheiro envolvido. Então, meio que ela some perto do Soprano, de Boardwalk Empire, de toda essa coisa dos dragões. Mas eu gosto dessa série e eu estou aqui para falar sobre ela e recomendar, porque é uma série que trata não apenas de diversas questões em torno da morte, mas de conflitos familiares, com uma pitada de insanidade, uma pitada de humor macabro e um pouco de realismo fantástico. Ela gira em torno de uma família que o patriarca morreu e a família herdou a casa funerária. Um dos filhos trabalhava com o pai, então tem essa experiência, e o outro é um cara todo ferrado que veio para a casa na expectativa de que os bens fossem liquidados, ele recebesse a parte dele e fosse embora. Mas acontece que a família não tem bens, tudo se reduz à casa funerária e ao trabalho. Então ele acaba ficando. Esse é o Nate. O Nate é uma figura sofrível, porque é um cara com a cabeça escangalhada por uma série de motivos, e vários deles são por causa dele mesmo. Não foi só a vida que ferrou com ele, mas também é o cara que sempre toma a atitude errada, ou faz a escolha errada, se envolve com as pessoas erradas, e ao longo da série você vai descobrindo que ele tem problemas de depressão, que muitas vezes ele parece um banana porque ele é um cara que não consegue lidar com a depressão e que também não procura ajuda, nem sequer assume que tem problemas. Nessa família tem a mãe, a viúva, que é uma personagem à parte, tem a irmã caçula e tem o irmão, que é o cara que nesse momento, ele e o ajudante, né, são os que detêm o conhecimento.
esse irmão é gay e ao longo da série ele desenvolve um relacionamento sólido com um outro personagem e os dois formam uma família, acabam eventualmente adotando duas crianças e aí você tem toda... Era 2001 a 2005, então há todas as questões em torno de sair do armário, não sair, se eu vou ser respeitado na minha profissão. O namorado é policial. E como que um policial pode ser gay naquele momento? A série tem todas essas nuances e a cada episódio começa com uma morte. E eles vão ter que lidar com essa morte, vão ter que ajudar a família a lidar com o luto. E ocorrem conversas normalmente entre alguns deles e o próprio morto. E isso faz com que cada um vá se conhecendo mais. Então é uma série que explora todo tipo de conflitos de família, de conflitos sociais, de conflitos em relação ao luto, à aceitação, à própria morte em si. Há inclusive uma discussão em uma das temporadas sobre a crescente cartelização das funerárias, que isso é uma coisa que vocês vão encontrar material farto na internet sobre essa questão nos Estados Unidos, essa obsessão com o embalsamamento, os custos milionários dos funerais, a manipulação feita por essa cartelização das funerárias, os monopólios que são criados atuando junto ao Estado e o fato dos Estados Unidos serem mesmo uma federação em que os estados são autônomos, os municípios são autônomos, então muitas vezes essas empresas se aproveitam das situações locais para manipular as pessoas. E essa casa funerária da série, ela ainda é um negócio familiar, ela ainda não foi absorvida. Há uma temporada em que a obsessão por receber a herança do Nate faz com que se comece a fazer tratativas com um grande monopólio. E você vê os meandros desse negócio, as convenções de funerárias. Gente, é toda uma discussão à parte. Mas eu quero falar um pouco da mãe. E eu não vou dar o nome das personagens, não vou me deter nos atores. Eu quero que vocês vão para a série sem criar as expectativas de fulano de tal faz tal papel e nossa, ele foi premiado em tal série. Não, gente. Eu quero que vocês... Essa é uma série que merece ser vista sem maiores conhecimentos, sabendo só a trama principal e que cada episódio tem que ser explorado individualmente. Porque muitas vezes eu tenho esse costume de que quando eu gosto de uma série, eu saio falando sem parar para todo mundo. E às vezes as pessoas criam uma expectativa porque eu gostei e vão assistir e não é nada disso. Mas, por exemplo, lá nos idos de 2001, eu não tinha o pacote da HBO. Eu mal e mal tinha TV por assinatura. A gente pegava o pacote básico e eu não tinha como... Eu nunca fui uma pessoa virtual. Vocês que me acompanham por essa década inteira na internet sabem que eu sou uma pessoa sem qualquer habilidade, que eu dependo aqui do povo de casa para baixar alguma coisa, para consertar algum pepino, porque eu não tenho... eu mal e mal conseguia... Na época da internet discada,
eu mal e mal consegui usar os recursos do computador. Eu fiz a minha dissertação de mestrado digitando em um programinha nacional que chamava Fácil. Eu só fui usar o Word depois e eu penei para aprender o Word. Excel até hoje eu não sei usar. E como eu não tinha essa habilidade com a internet, dificilmente vocês vão encontrar alguma coisa que eu tenha tido acesso antes de passar na televisão. Só depois, muitos anos depois, que eu comecei a ter esse relacionamento com as coisas por causa de amigos que me passavam links ou do pessoal aqui em casa mesmo que me ajudava. Mas naquela época, quando estreou, eu tenho uma amiga muito querida, a Ismênia Tupi, que a gente, por morar em cidades diferentes, faz uma cara que não se vê, que não consegue conversar, mas que sempre foi uma amiga muito querida, muito que eu tenho no meu coração. E ela me falou dessa série. Ela, na época, estava em um momento da vida em que ela estava se identificando com a personagem da mãe. E algumas das coisas que ela me falava sobre, olha, os filhos são assim, assim, ela tá numa situação assim, assim, e ela ficou viúva e ela não sabe o que fazer da vida, ela tá toda. E eu pensava, tá, parece interessante, mas eu não tinha a menor noção de como a série seria. Ela às vezes me falava de um episódio ou outro, e eu comecei a criar uma expectativa, porque eu sempre respeitei muito a capacidade da Svenja de ir direto ao ponto quando se trata de explicar contextos. Nós somos colegas lá na pós na USP e eu tive a honra de fazer parte da banca dela. É uma lembrança que eu guardo com muito carinho. Então, quando finalmente eu fui assistir a série, anos e anos depois, aí eu é que estava em uma idade mais próxima da personagem da mãe do que da personagem dos filhos. E não que eu tenha me identificado com ela. Na maior parte do tempo eu pensava, que é isso? A minha menopausa não foi assim, gente. Por que essa mulher tá surtando desse jeito? E aí depois, à medida que as reprises foram se sucedendo, eu comecei a perceber não só a questão geracional, mas a questão de época, a questão de extrato social, algumas das questões de gênero vinculadas exatamente ao grupo social de que essa mulher fez parte na história dos Estados Unidos, como que foi a juventude dela e como que o casamento foi sabe, ela interrompeu a vida própria para ser esposa e mãe. E ela se perdeu no processo. Então, quando o marido faleceu, ela não tinha capacidade de tomar decisões, ela passou a depender dos filhos. E todo esse processo é muito interessante. Se vocês assistiram o episódio da semana passada sobre filmes de mulheres, filmes sobre mulheres, ou a maneira como os homens veem os conflitos femininos, talvez isso soe sabe, um sinal de reconhecimento. Porque muito da série é sobre essa mãe e ao mesmo tempo não é, porque toda vez que ela tá com algum problema, os filhos têm problemas também e ela se sente perdida porque não há espaço. Então, de repente, em um determinado momento, ela passa a ser mais imatura que os filhos para se dar ao direito de ter problemas, para se dar ao direito de poder surtar.
E é todo um acontecimento. A maneira como ela vai envelhecendo na série, a maneira como ela vai tomando conhecimento das próprias limitações, mas ao mesmo tempo de que ela é muito mais daquilo a que foi reduzida por um casamento convencional. E eu creio que muitas mulheres se identificaram com esse processo. Muitos gays se identificaram com o processo desse filho que está saindo do armário de uma maneira quase que compulsória, porque a vida não vai deixando alternativa nem a ele, nem ao namorado, e porque, por mais que as profissões dos dois requeram discrição, a vida vai se sobrepondo. E é muito interessante que numa série sobre morte, a vida tem um papel tão importante. A vida, a morte, a doença mental, as questões familiares, as questões comportamentais, as questões políticas. E tudo isso é tratado de uma maneira em que você parece estar fora do mundo, porque a casa funerária fica no centro de uma rotatória, aparentemente. É um lugar, é como um morrinho, é uma coisa estranha. Eles não parecem ter vizinhos tão perto, e é claro que eles têm, mas tudo é filmado de maneira a eles estarem sempre isolados, isolados pela profissão, isolados pelos próprios problemas, isolados pelas situações e por essa convivência com a morte. Com o fato de que o carro deles é um rabecão, então onde quer que eles vão, todo mundo sabe quem são. E eu recomendo muito essa série, eu creio que é uma série que resistiu bem, quer dizer, já são quase 20 anos que o último episódio foi ao ar, e mesmo que muita coisa ali politicamente e socialmente seja datado, os conflitos pessoais não são. E é isso que mantém a série viva. O luto é uma coisa que resiste ao tempo, que ele se transforma. Quando as pessoas disserem para vocês, não, eu já passei por isso, não, você vai se acostumar. Leva muito tempo para se acostumar. E eu não gosto da palavra acostumar. Eu creio que muitas vezes o luto é algo com que vai se aprendendo a lidar. Você passa dias ótimos e às vezes do nada a coisa cai em cima de você. Às vezes a pessoa se foi há mais de 20 anos e em um determinado dia a dor te pega como se fosse ontem. E nenhum de nós jamais foi educado para lidar com isso. É por isso que séries e filmes que trabalham a questão da morte de uma maneira mais clara, mais honesta e mais natural são necessários, porque a religião transforma a morte em ritual e estabelece convenções para o luto que podam o sentimento. Até onde um luto tem que ir para ser normal? Quais são os comportamentos aceitáveis? É possível chorar em público depois que já se passaram 4 meses ou 2 meses? Eu passei pela situação de uma pessoa que eu conhecia. Meu pai se foi quando eu estava corrigindo o vestibular na Unicamp. E as bancas de correção de vestibular são sempre contratados de fora. Você é entrevistado, faz uma série. Há uma série de requisitos que você preenche e acaba fazendo parte da banca de correção. Eu corrigia provas de história.
E no último dia de correção da primeira fase do vestibular, meu pai se foi. E aí nós tivemos aquele mês que separa a, a correção da primeira e da segunda fase, porque nesse mês há um período de 2, 3 semanas para que os alunos descansem, aí tem as provas da segunda fase, e aí depois começa-se a corrigir a segunda fase. Quando eu cheguei para corrigir a segunda fase, eu não estava bem. E eu lembro que 2 amigas minhas faziam parte da banca. A Lu Jukemura, que foi uma das pessoas que mais me ajudou a lidar com isso e que tempos depois também se foi, e a partida da Lu é um buraco no meu coração até hoje. Mas eu tinha uma outra amiga que depois deixou de ser, porque fazia um mês que meu pai tinha falecido e eu comecei a chorar no meio de uma tarde corrigindo provas, e ela virou para mim e falou: "Você ainda está assim?" E isso é uma das coisas que eu não esqueço, porque parece que socialmente há um momento em que você tem que parar de se rasgar em público, que você tem que ser discreta, que você não pode incomodar os outros, que e eu creio que quando uma série trabalha esses detalhes e trabalha bem e coloca questões pertinentes, ela é uma ajuda, ela acaba sendo até educativa para aqueles de nós que jamais tiveram qualquer preparo para se ver diante da morte e das perdas. E, gente, depois que se passa dos 30 anos, dependendo de quem são seus amigos, da faixa etária, de se você é um filho que nasceu quando seus pais já eram bem adultos, você começa a perder uma pessoa atrás da outra. Então é importante, pelo menos, saber o que espera, saber. Nada te prepara para isso, nada te prepara. Mas discutir essas coisas é bom, porque eu venho de uma época em que nem sequer se falava. Eu conheço pessoas que, quando você diz: "Olha, é bom pensar em fazer um testamento para que depois as pessoas no seu entorno não tenham N dificuldades com a justiça", ou "você já resolveu como você vai querer seus rituais de passagem?" E a pessoa vira e fala: "Você quer que eu morra?" Há um tabu. E Six Feet Under é uma série que trata disso, trata de que alguém tem que lidar. Se é tabu para todo mundo, e hoje em dia as famílias não lavam mais os próprios mortos, os velórios não são em casa, e existe todo um serviço profissional, alguém tem que saber como fazer, alguém tem que entender, alguém tem que auxiliar a família, alguém tem que fazer com que esses ritos de fato sejam de passagem, tanto para quem se vai quanto para quem fica. E a série é ótima para pensar e refletir sobre todas essas questões. Então eu recomendo demais que vocês assistam, que vocês vão atrás, porque é uma série que está em mais de uma plataforma hoje. Já é uma série que é bem mais fácil de ser encontrada do que 20 anos atrás, quando passava na HBO. Então, esse foi mais um Séries que Resistem ao Tempo para o canal Museu História e Artes, falando sobre Six Feet Under. Cuidem-se muito, que vocês tenham um excelente final de ano e até a próxima.